Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Oi, Marcos, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Deodato, como é que está? Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui contigo. Eu que agradeço a tua gentileza em reservar um tempo para conversar comigo. Como você prefere ser chamado? Marcos, Rezende, como você prefere? Pode ser Marcos, tá ótimo. Legal, muito bom. Ô, Marcos, quer dizer que você fez graduação, mestrado, está fazendo doutorado sempre em filosofia pura? Sempre filosofia. Eu tenho uma formação também na área dos negócios, né? Na verdade, fiz filosofia ainda muito jovem, interrompi a minha carreira acadêmica, que sempre foi o meu objetivo, e parti para o mundo dos negócios. Tinha família, filhos para criar, e na época a atividade acadêmica era bastante difícil. E eu fiz essa opção, né? Então, eu tenho também formação na área de propaganda, marketing, tenho um MBA nos Estados Unidos, trabalhei muito tempo dirigindo empresa, trabalhei por bons anos nos Estados Unidos, na Amazon.com, e na Sears Holding Corporation, e voltei ao Brasil e decidi abandonar tudo e retomar minha atividade filosófica, que é a minha grande paixão. Fiz o mestrado, foi aí que eu conheci o Dr. Aldo Dinucci, que se tornou meu orientador do mestrado. Acabei o mestrado, ingressei no doutorado e estou, então, nessa caminhada de fechamento do doutorado, se tudo der certo, no fim de 2022. É um resumo da minha história. Ô, Marcos, qual foi o objeto da sua pesquisa no mestrado? O objeto da minha pesquisa no mestrado foi sobre a sofística, especificamente sobre o filósofo Gorgias de Leontinos, não é? E essa pesquisa foi intitulada A Retórica Política do Cosmos Social, onde eu trato a filosofia de Gorgias, eu trato da filosofia dos sofistas e mostro a importância dessa filosofia na história do quinto século dos gregos, não é? E de como essa filosofia foi importante na formatação e na manutenção da democracia grega, né? Fazendo também uma certa oposição com a filosofia de Platão, que vem antagonizar e rejeitar a filosofia dos sofistas, né? Platão escreveu muitos e muitos textos rejeitando, basicamente cancelando os sofistas, não é? E eu apresento a filosofia de Gorgias como uma oposição também a essa proposição de filosofia metafísica, uma filosofia que traz uma verdade absoluta e acabada, né? Enquanto o Gorgias apresenta uma filosofia que é construída a partir do diálogo, da elaboração das ideias em diálogo com a sociedade, prioritariamente, não é? E que as decisões da sociedade, inclusive do Estado, elas são decisões em função de um diálogo filosófico para que as melhores decisões do Estado sejam assumidas com o objetivo de propiciar o bem da maioria da polis, não é? É uma coisa muito parecida com a democracia que a gente vive hoje. E esse trabalho foi muito bem recebido e acabou se tornando um livro que foi publicado em 2019. O Marcos, vamos fazer o seguinte. Hoje eu quero conversar com você sobre um ângulo do estoicismo. Eu sei que a sua tese, a sua dissertação do mestrado foi transformada num livro. Já estou fazendo no ar, para você não recusar, um convite para a gente fazer, talvez em setembro, outubro, você que vai escolher um dia e um horário para a gente conversar sobre o teu mestrado. Por enquanto, sem a gente se estender muito, eu queria só que você mostrasse a capa do seu livro aí, para a gente poder caminhar para o bate-papo sobre o doutorado. Tá, esse é o livro aqui. A Retórica Política do Cosmos Social. Isso, tá legal. Eu vou pedir para você me mandar o link para eu colocar na descrição. Em setembro ou outubro, quando você quiser, nós vamos conversar especificamente sobre esse livro. Tá bom? Será um prazer, Deodato.
Legal. E, então, eu te perguntei na prosa prévia, antes de começar a gravar, como é que você deu de frente, assim, você bateu de frente com o Galeno. Fala aí para a gente, assim, rapidamente, porque eu quero entrar, depois da vinheta, eu quero conversar bastante sobre essas tuas pesquisas. Por enquanto, eu queria saber só como é que você encontrou o Galeno na sua vida. Essa é uma história interessante, porque geralmente o mestrando ele vai para o doutorado dentro da mesma área. Então, eu fiz o meu mestrado na sofística e em tese, continuaria na sofística também, porque a sofística tem muita coisa a ser explorada. Mas o Dr. Aldo Dinucci, que é o meu orientador, né, que é também um especialista em sofística, é muito mais especialista no estoicismo, não é? E ele estava muito interessado em uma obra do Galeno, não é? Chamada PHP, não é? Que é um resumo do latim para o que a gente pode traduzir em português, sobre as doutrinas de Hipócrates e Platão. Né? E essa obra do PHP é uma obra muito relevante no campo filosófico, porque é uma obra que faz o registro de muitos textos do Crisipo, das obras de Crisipo, e também uma crítica a um aspecto específico do estoicismo, né? E o Aldo diz assim, Marcos, nós precisamos estudar essa obra, o que é que você acha de você trabalhar o Galeno no seu doutorado, né? Mesmo que seja mudando completamente o eixo, né? Saindo da sofística agora para o estoicismo, para Galeno. E eu abracei o desafio e tenho caminhado com esse desafio já por 1 ano e meio, né? Já tive a oportunidade também de fazer um pouco de pesquisa na Inglaterra, fui buscar material, bibliografia e etc., né? E foi esse o encontro com o Galeno, e eu estou super empolgado, encantado com o Galeno, com a obra dele, e também com a possibilidade de entender um pouco mais a complexidade do estoicismo, porque o estoicismo, na sua física e na sua lógica, exige uma elaboração e muita pesquisa para a gente começar a tatear, a compreender as bases do estoicismo, para poder chegar no ponto em que o Galeno está divergindo do estoicismo e apresentando coisas que para ele eram importantes na construção da sua teoria das paixões. Então, meu trabalho no doutorado é sobre a teoria das paixões de Galeno no PHP, nesse livro dele chamado PHP. Ok. Eu vou chamar a vinheta. Depois da vinheta, vamos conversar sobre o Galeno, então, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Ok, como nós estávamos conversando antes da vinheta, estou aqui proseando com o Marcos Rezende sobre o Galeno. Marcos, antes de começar a falar especificamente das tuas pesquisas, eu queria que você se dirigisse ao grande público. O meu canal, eu sempre falo, não é voltado estritamente para um diálogo entre academia, mas também entre a academia e a sociedade. Fala para quem nunca ouviu, que está nos assistindo e nunca ouviu falar no Galeno. Quem foi o Galeno? Ok. O Galeno, ele nasceu em 126 da Era Comum, ou como alguns gostam de dizer, depois de Cristo, não é? E ele era filho de um homem bem posicionado no Império Romano, não é? Era um arquiteto muito competente, de uma boa condição financeira, e era um homem muito obcecado pelos estudos, pela formação, né? E desde cedo que ele colocou o Galeno nos estudos da filosofia. Então, em torno de 13, 14 anos, o Galeno já estudava filosofia. Naquela época não existia uma escola para você ir, né? Eles contratavam tutores, né? E o pai dele contratou tutor para estudar Platão, tutor para estudar Aristóteles, um outro para estudar o epicurismo e um outro para estudar o estoicismo, né? E Galeno se aprofundou. Galeno, ele já nasceu com uma tendência muito grande para a vida acadêmica, porque o Galeno, ele tinha um perfil diferente da juventude. Quando a gente é jovem, a gente quer sair, quer se divertir, quer estar com os amigos.
Galeno ele não viveu essa experiência. O Galeno se dedicava integralmente aos estudos. Ele foi um jovem que não passou por essa fase da diversão, né? Aos 16 anos, quando ele tinha 16 anos, o pai teve um sonho em que o deus da medicina dizia a ele que deveria colocar Galeno para estudar medicina. Ele acordou desse sonho, não é? Ele, então, colocou o Galeno para estudar medicina, se eu não me engano, em Pérgamo, numa escola de seguidores de Hipócrates, e Galeno ali se formou em medicina e começou a trabalhar como médico, não é? E logo cedo ele se tornou médico dos gladiadores, que era uma grande oportunidade de trabalho, não é? Porque os gladiadores eram pessoas que estavam em constante batalha, luta, então resultado de ferimentos, cirurgias e etc. E Galeno caiu naquele contexto, né? E depois dessa experiência ele mudou-se para Roma, se tornou um grande orador em Roma, orador no sentido de que era um grande conferencista em Roma, apresentava muitas experiências de medicina em Roma, experiências, por exemplo, Deodato, de dissecação de corpos, não é? Trazendo novas informações, porque até então, hoje a gente falando da medicina, as coisas chegam para a gente como se elas fossem muito óbvias, não é? Muitas coisas já estão estabelecidas quando a gente fala de coração, de nervos, de veias, de artérias. Naquele momento do Galeno, naquele contexto do Galeno, nada disso estava esclarecido. O conhecimento ainda era muito precário, não é? Para reforçar essa ideia da precariedade, não era permitida a dissecação de corpos humanos naquele contexto, né? Os gregos não permitiam isso, os romanos também não. Existia todo um respeito ao corpo, não é? E a dissecação era uma forma de agressão e de profanação do corpo. Então, dissecavam-se os corpos dos animais para, a partir dos estudos dos corpos dos animais, se fazer um paralelo com os corpos humanos, né? E o Galeno apresentava conferências de suas novas descobertas a partir dessas experiências. E, então, ele tinha um amigo muito chegado que era um peripatético, né? um seguidor da escola de Aristóteles, que era muito amigo de Marco Aurélio, apresentou o Galeno ao Marco Aurélio. Marco Aurélio ficou muito encantado com todo o conhecimento do Galeno, porque Marco Aurélio também era um filósofo, um pesquisador de filosofia, especificamente do estoicismo. Galeno conhecia muito do estoicismo, não é? Porque estudou muito, e ficaram amigos, e ele foi contratado por Marco Aurélio para ser o médico do imperador e de sua família. Esse é o resumo um pouco da história do Galeno. Nesse período, né, em que ele está em Roma, ele escreveu a maioria dos seus livros, que os números apontam para cerca de 700 livros, e não são necessariamente livrinhos, são livros, né? O PHP, por exemplo, que eu trabalho, deixa eu ver aqui, só para te dar uma ideia, né? Esse é o texto que eu trabalho do Galeno, é o PHP, né? Ele é todo em grego e inglês. Mas para você ter uma ideia, olha, é um calhamaço, né? Essa aqui é uma das 700 obras do Galeno, né? Galeno era um produtor compulsivo. Marcos, ele escreveu 700 obras. 700 obras. Extremamente produtivo, não? Ele viveu quantos anos fazendo as contas aí? Ele viveu cerca de 80 anos, ele morreu em torno do ano 200. Você sabe que tem uma piadinha clássica com relação aos filósofos que produziram muitas obras no meio acadêmico? A piadinha é que eles escreviam 4 livros ao mesmo tempo. Escreviam o quê? 4 livros ao mesmo tempo. Porque muitos usavam escribas. Então, eles fazem uma piada. Falam muito disso em relação à escolástica. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino também produziu muito. Pô, mas que interessante. E você, então, desconhecia o Galeno até conhecer o Aldo?
Eu desconheci o Galeno até conhecer o Aldo. Na verdade, o Galeno é completamente desconhecido no Brasil. Nós não temos nada em português, por exemplo. Para ser justo, saiu uma obra agora em 2020, não é? Que é essa obra daqui, Cláudio Galeno, Os Temperamentos. Essa é a primeira obra em português sobre o Cláudio Galeno. Né? É uma obra lançada agora em 2020, que é, na verdade, a tradução para o português de uma das obras do Galeno, que é chamada Os Temperamentos. O nome da obra, esse é um dos textos do Galeno. Essa aqui é uma obra mais condensada do Galeno. Você chegou a ler ou você ainda vai ler esse livro? Esse livro faz parte da minha pesquisa, porque eu vou tratar essa questão dos temperamentos na minha pesquisa, mas esse texto ainda não está lido. Quando se fala em temperamentos, o Galeno, ele fala sob o ponto de vista orgânico ou emocional? São as duas coisas, porque isso vem, na verdade, lá de Hipócrates. Né? Galeno está trazendo Hipócrates para desenvolver o seu estudo dos temperamentos, porque para Hipócrates e para Galeno, os temperamentos são constituintes importantes tanto para a constituição do corpo como também da alma, que é a psique humana. Né? Então, a mistura dos elementos que são importantes para o diagnóstico do homem, tanto no seu aspecto corporal quanto da sua psique. E a psique aí, em Galeno, a gente chegando a Galeno, né? e a gente está falando de na verdade, três partes, porque Galeno dividia a alma humana em três partes, a racional, a afetiva e a desiderativa, né? E tudo isso está relacionado à mistura dos elementos, né, que compõem os temperamentos, né? Os elementos que sejam terra, ar, fogo e água. Esses quatro elementos é que determinam, né, a composição e o equilíbrio das coisas, não só no universo, né, como também na particularidade do ser humano. Então, esses elementos, por exemplo, é que determinam se uma pessoa é depressiva, se uma pessoa é muito estimulada, né? Determinam a saúde ou a doença do corpo. Não é? Então, sempre que a gente se apresenta adoentado, por exemplo, na medicina do Galeno, isso representava o desequilíbrio desses elementos naquele momento, né? Ou um excesso de calor, ou um excesso de frio, não é? Alguma coisa estava desequilibrada, e a partir desses estudos, Galeno parte para a proposição terapêutica, muita terapia, né? Passando por regime, atividade física, mudança de ambiente, porque para Galeno também o ambiente físico contribuía, né, na psique e no equilíbrio corporal, né? Então, ele abre um leque aí. São muitas coisas, Deodato. Sabe o que eu estou achando interessante, Marcos? Ele trabalhava com práticas integrativas, como hoje é colocado a medicina, sabe? São práticas outras, além da alopatia, e ele lá atrás já tratava dessas questões. Me fala Oi, diga, desculpa. Não, pode falar. Ele já antecipou isso. Ele já antecipou, inclusive, a doença psicossomática. Quando ele fala dos temperamentos aí, né? Isso. É uma manifestação física de um problema da psique. Né? O corpo adoece porque a psique está adoecida, está desequilibrada. A psique desequilibrada adoece o corpo. O Galeno já antecipou isso. Marcos, e no hospital... Eu posso te fazer uma provocação? Pois não. Eu estou achando que você está se encantando pelo objeto da tua pesquisa. É uma provocação boa, porque é natural que aconteça, né? Na medida que você mergulha em águas profundas, rapaz, o Galeno teve 700 livros, entre aspas, né? Ou mais grossos ou mais finos, e é pouco estudado no Brasil. É pouco estudado no Brasil. Eu espero contribuir com os estudos de Galeno no Brasil, e espero que o meu trabalho possa resultar também em alguma publicação lá na frente, abrindo portas no Brasil para o estudo do Galeno, porque existem muitas coisas
Hoje, infelizmente, a gente não tem acesso a esses 700 livros, a gente tem acesso a cerca de 27 a 30 livros, né? Porque boa parte da sua obra está perdida, né? E como você chegou a esse Mas tem número? muita coisa. Esse número são de textos que são encontrados, muitos deles aleatoriamente. Uhum. Alguém vai em alguma biblioteca que tenha obras ainda lá do período medieval, pesquisar alguma coisa e, de repente, encontra um pergaminho lá que diz assim, esse é o pergaminho do Galeno, ninguém sabia que existia. Aí vamos estudar. É assim que essas obras são encontradas, não é? O Galeno também passou por um episódio, se você me permite, Deodato. No período que ele estava em Roma, servindo ao Marco Aurélio, ele, com muito zelo, com suas obras, com seus textos, ele depositou todo o seu trabalho em um depósito do Império Romano, que era um depósito, na época, considerado a prova de incêndio, não é? E ele estava planejando mudar-se de Roma para morar em outra cidade. Então, ele disse assim, eu vou colocar todas as minhas obras nesse depósito. Ele pagou por isso, não foi uma benesse do imperador, ele teve que pagar por isso, né? E porque ele tinha um projeto de copiar essas obras, aí entra a questão dos escribas, né? De colocar pessoas para copiarem suas obras, porque já existiam muitas requisições de amigos e de gente já que ouvia falar do Galeno, dizendo a gente precisa desse texto do Galeno, etc. Havia muita pressão sobre ele para copiar suas obras. Ele diz assim, então eu vou me mudar, vou levar e aí vou fazer um processo de copiar essas obras, né? E quando ele estava nesse processo de organização da viagem, aquele depósito que teoricamente era contra incêndio, porque a única coisa de madeira que tinha era a porta, ele pegou fogo, né? Então, boa parte dessas obras do Galeno foi destruída, completamente virou cinza, foi incinerada, né? A partir daí, ele correu atrás de algumas cópias que já existiam entre os amigos, algumas pessoas, e reescreveu algumas outras coisas, né? Ele teve essa iniciativa de reescrever muita coisa que ele já tinha escrito, que é uma atitude, assim, só para comparar, existia um amigo dele que era um matemático que também colocou muitas obras nesse depósito e depois desse incêndio, o amigo matemático morreu de suicídio, né? Ficou tão deprimido com a tragédia, porque imagina a tragédia, você escrever uma coisa e você perder toda a sua obra, né? Esse matemático, ele não conseguia mais comer depois do incêndio e morreu de inanição, né? Foi É um suicídio. compreensível. Imagina se você perde todos os originais Imagina. do teu mestrado, o teu livro, que é E só um. perder a pesquisa do doutorado prestes a apresentar a defesa. Isso daí é uma coisa... O Galeno teve essa iniciativa, essa paz de espírito, não sei. Ele fala que ele sofreu muito, foi muito difícil, mas ele retomou. E eu vejo nessa experiência do Galeno, por incrível que pareça, uma influência do estoicismo. Eu pensei De que ele você deve não ter deixar... lidado sob a perspectiva do estoicismo. Ô, Marcos, mas pera um Exatamente. pouquinho. Tem tanta coisa para a gente conversar que nós vamos ter que administrar o tempo, mas eu quero aproveitar bastante. Ok. Ô, Marcos, eu estou com a impressão que você está com assim, uma oportunidade extremamente trabalhosa, que vai exigir muito, deve estar exigindo e vai exigir muito de você, mas assim, com a possibilidade de você fazer história na pesquisa aqui no Brasil. Você encontrou pelo menos um comentador do Galeno no Brasil? Não, tem alguém que eu não conheço ainda, viu? Que tem alguma coisa do Galeno, mas eu ainda não conheço, ainda não tive acesso, tá? A única coisa que eu tive acesso foi a esse texto que eu estou... na verdade, na tradução tem uma introdução de uma página, 2 páginas, e o resto é tradução. Mas comentador, não. A gente tem que depender mesmo dos comentadores que estão no exterior, nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. Nós temos alguns nomes lá fora, o Galeno está sendo bem pesquisado agora, né? Assim, comparando com outros filósofos, ainda é pequeno o universo, mas já tem gente grande trabalhando o Galeno, já tem boas obras escritas sobre o Galeno, né?
essa grande oportunidade que você está falando, eu espero que ela se concretize, na verdade, é fonte também de angústia e de sofrimento, não é? Porque é uma pesquisa muito grande e que entra em aspectos técnicos muito específicos do estoicismo e de Galeno, que me assustam, me angustiam. A cada dia eu estou vivendo um pouco dessa angústia, mas vamos torcer que o resultado seja bom. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Haja posicionamento estoico, hein? Haja, Mas que legal, exatamente. cara. Olha, eu estou assim, muito feliz de ter encontrado você para bater esse papo sobre o Galeno. Para mim, está se descortinando assim, informações que eu desconhecia completamente. Como, acredito eu, a maior parte do. Assim, os pesquisadores, eu não sou pesquisador, eu sou um curioso. A maior parte dos pesquisadores no Brasil desconhecem. Imagine eu. Mas me fala uma coisa. Dá a impressão, pelo pouco que você já me falou, que o Galeno tinha perfeita convicção de que ele estava fazendo história na filosofia e na medicina. Ele Porque tinha ele se convicção disso. preocupou em resguardar o que ele produziu. Ele tinha convicção disso. Até porque a sua obra filosófica e a sua obra médica também, ele sabia que tinha relevância, não é? Em comparação com aquilo que tinha sido produzido até então em sua época. Para a gente ter uma ideia, os textos de medicina do Galeno, eles foram estudados nas escolas de medicina no mundo inteiro até o século XIX. Né? Então, não tem muito tempo que o estudo da medicina deu um passo além do Galeno. O Galeno influenciou a medicina no Ocidente e no Oriente. Olha que coisa interessante, Deodato. Muita coisa que a gente tem hoje de Galeno foi preservada por causa do Oriente, não foi por causa do Ocidente. Não é? E muita coisa foi traduzida para o islamismo. Né? Muitos textos e algumas seções de texto não estão mais em grego. Né? Já foram traduzidos para o árabe, desculpa, não o árabe. Né? Então, a medicina do Galeno, na verdade, influenciou o mundo inteiro, influenciou todos os rincões. Né? E a obra filosófica do Galeno está sendo retomada a partir do século XIX, século XX, é pouco tempo de pesquisa, né? Porque do aspecto da medicina ele foi estudado exaustivamente até o século XIX e hoje continua sendo uma grande referência. Né? Como ele ficou muito conhecido pela parte médica, os filósofos não deram atenção ao aspecto filosófico do Galeno. Né? E hoje ainda existe uma discussão até que ponto Galeno é médico e filósofo, ou é médico ou é filósofo. Né? Essa obra do PHP, por exemplo, que eu trabalho, você tem que tentar fazer essa divisão. Quando Galeno está sendo médico, quando Galeno está sendo filósofo. Né? E é isso que faz o diferencial. E ele diz, olha, esse é o diferencial que eu tenho em relação a vocês. Ele fala isso, inclusive, se dirigindo ao Aristóteles, né? E ele fala isso dirigindo aos estoicos, por exemplo. Vou lhe dar um exemplo. Nessa discussão do Galeno com os estoicos, um aspecto importante é a determinação do hegemonikon. Né? O hegemonikon é uma palavra grega que a gente pode traduzir no português como centro de comando. Né? Onde está o centro de comando da racionalidade? Essa é a grande questão dos gregos. Né? Para os estoicos, o hegemonikon está no coração. É do coração que partem todos os comandos racionais. A racionalidade está na região do coração. Né? Para o Galeno, está no cérebro. Certo? E como é que Galeno chega ao cérebro? Para a gente ter uma ideia, naquela época não se falava de cérebro. Okay? Não se sabia o que era o cérebro. Não se conhecia o cérebro, não se entendia a função do cérebro. Para que serve o cérebro? Não se sabia. Galeno, então, ele traz a alma e o hegemonikon, que é o centro de comando, para o cérebro. A partir de quê? Da sua experiência médica, daquilo que ele chama de premissa científica.
E o que é a premissa científica no Galeno? É ele dissecar um corpo e, através desse processo de estudo da medicina, ele descobrir que os nervos saem do cérebro, do tronco cerebral, e não do coração, como a medicina da época pensava. Por isso que o hegemonicon para os estoicos se concentra na região do tórax, do coração, porque se pensava que os nervos que dão o comando, os movimentos dos nossos membros, por exemplo, saíam do coração. Galeno diz assim, não, não sai do coração, sai do cérebro. A única coisa que sai do coração são as artérias, né? E depois disso temos as veias que saem do fígado. Então, Galeno, na verdade, ele é aquele que vem mostrar o mapa da anatomia humana. Hoje, o que nós sabemos do corpo humano deve-se muito a Galeno. A partir dele, a gente dividiu. Os nervos saem do cérebro, as artérias do coração, a função das artérias é uma determinada função, a função das veias é uma outra determinada função, né? E aí Galeno vem dividir a sua alma em 3 partes, que é uma apropriação de Platão, né? E Platão já fala sobre a alma humana como 3 partes, eles chamam de tripartição da alma, né? E Galeno vem, através da sua metodologia científica, que ele inaugura a metodologia científica da medicina, ele vem dizer, eu corroboro Platão, e aqui está a evidência científica de que Platão estava no caminho correto. Quer dizer, a partir do Galeno, e aí a gente tem todo esse trabalho para a gente distinguir onde está o físico, cientista e o filósofo, porque a partir de Galeno, o conhecimento não pode ser mais adquirido ou produzido simplesmente a partir da lógica retórica ou dialética. Ela precisa também da ciência, ela precisa também da premissa científica para que seja validado como conhecimento, né? E aí é que ele vem dizer, olha, eu estou à frente de Aristóteles, porque Aristóteles falou sobre a premissa científica, mas ele não experimentou, né? Os estoicos falaram de que o hegemonicon está na região do tórax, mas também não experimentaram, e eu estou experimentando. A premissa científica, então, é a resposta para uma discussão filosófica muito importante, não é? E, então, tem essa mistura da filosofia, do homem filosófico e o homem científico. Na minha perspectiva, agora, durante a minha pesquisa, as 2 coisas andam juntas o tempo todo. Galeno é essa mistura, não dá para separar uma coisa da outra. Eu estou falando muito, né, Delgado? Não, tá legal. Eu estou muito curioso com essa perspectiva científica do Galeno, rapaz, porque isso só veio assim a ser estruturado com maior convicção, no pensamento filosófico e científico a partir do século XVI, XVII. Não é verdade? E ele lá atrás, ele deixa claro a experimentação dele de forma relativamente lógica. Isso, ele deixa claro, ele escreve tudo está registrado. Você tocou numa coisa interessante, a gente, na academia, na escola, a gente fala que a Revolução Científica veio do século XVI, né? Tudo começou ali, a ciência começou ali. Galeno já faz isso. Verdade, né? Galeno já faz isso. Galeno já apresenta a premissa científica e ele apresenta a metodologia científica. E nessa obra do PHP, por exemplo, que eu pesquiso mais detidamente, ele começa no seu primeiro livro dizendo, olha, eu estou aqui para apresentar a premissa científica. E a partir dela, né, é que eu vou desenvolver toda a minha tese, né, do que é o hegemonicon, onde está localizado o hegemonicon e como se processam aí ele vai desenvolver a sua teoria das paixões a partir dessa experiência da premissa científica. Não é mais a dialética nem a retórica, já é a científica. Aí a gente tem o início da ciência. Quer dizer, em tese, a academia, lá na frente, vai precisar fazer uma revisão sobre a origem da ciência, possivelmente. Eu vou fazer mais uma provocação para o meu amigo. Eu fiz essa mesma provocação, eu fiz para o Rafael, hoje de manhã. Ok. O
Marcos Rezende está conseguindo o devido distanciamento para não contaminar o objeto do estudo dele pela paixão que está que saltando aos olhos? Esse Não, distanciamento... desculpa, eu estou assim, brincando, né, um pouquinho, porque você já está defendendo assim, o Galeno em relação ao próprio reconhecimento que ele deveria ter, e me parece que tem muita coerência. Então, Deodato, essa é uma pergunta muito interessante. Em tese, a gente não quer se envolver, eu diria até afetivamente, com o filósofo, né? Mas na prática é um pouco complicado isso. Você tenta manter o seu distanciamento e manter uma certa racionalidade para poder identificar também os aspectos frágeis, né, de uma teoria, que elas existem. Senão você fica completamente cego, não é? Mas também você precisa de um pouco de motivação, porque se você não acreditar, não é? Se você não tiver uma relação com aquele objeto da sua pesquisa, você não consegue acordar no outro dia para poder dar continuidade à sua pesquisa. Então, a gente está sempre tentando manter esse equilíbrio. No meu caso, em relação ao Galeno, eu tenho que lidar todos os dias com isso, porque hoje os grandes nomes, né, da pesquisa de Galeno no mundo pode ser resumido em torno de duas pessoas, que se chama Theo Tillman, é uma dessas pessoas, e o outro é Christopher Gale. Né? E eles são bastante críticos do Galeno. Né? Eles apontam uma série de problemas na teoria das paixões do Galeno e na crítica que Galeno faz ao estoicismo, a crítica que Galeno faz a Crisipo. Né? Então, todos os dias eu estou lidando com esse duelo para poder entender se a crítica deles procede ou se também existe um espaço para reapresentar a teoria das paixões de Galeno, né? Filtrando, não necessariamente filtrando, fazendo uma crítica em cima dessa crítica, né? Porque no diálogo de pesquisa acadêmica você tem que fazer esse diálogo com os comentadores, é óbvio. Né? Ô, Marcos, fala um pouquinho da teoria das paixões do Galeno. A teoria das paixões do Galeno começa a partir dessa estruturação e definição do que é o hegemonicon. Né? Primeiro, o hegemonicon. Primeiro, estabelecimento das premissas, o que são as premissas, para que a premissa fundamente a definição do Galeno do que é o hegemonicon. Segundo, né? A defesa da tripartição da alma a partir de Platão. Isso para Galeno é fundamental. Isso é uma grande diferença em relação ao estoicismo. Tem muita gente que vê Platão bipartindo a alma, não tem? Mas a tripartição ou a bipartição da alma em Platão, existem as duas coisas em Platão, mas elas são a mesma coisa. Tá? Porque a bipartição da alma em Platão, assim como em Galeno também, é você determinar a alma racional e a alma irracional, certo? Isso é a bipartição, tá? E o homem tem a alma racional e a alma irracional. A tripartição é, na verdade, a quebra da alma irracional, é a divisão da alma racional, certo? Então, a tripartição é a alma racional, né? E a alma irracional que tem duas localizações diferentes. Né? Uma delas é no coração, na região torácica, que é a alma responsável pelas afetividades, certo? E a outra alma, que é, para Platão, na região do ventre, né? E para Galeno, estabelecido para ele, que é o fígado, é a alma que eles chamam de alma desiderativa, né? É a alma dos desejos, né? O desejo da alimentação, o desejo de beber água, o desejo da sexualidade, né? Então, na teoria das paixões de Galeno, essas almas, elas estão em constante duelo, em constante conflito, certo? Mas existe um comando, que é o hegemonicon, que é a alma racional.
A razão é o comando de tudo, ou deve ser o comando de tudo, né? E as outras almas, elas se submetem à razão, certo? Então, quando a gente fala de conflito, a gente está falando de desejos que nós temos, né? Que muitas vezes são contrários à razão e que nós precisamos submeter esses desejos à razão para que a razão, então, determine se esses desejos devem ser colocados à frente, assumidos ou não. A alma tem a racional tem esse aspecto do controle das coisas, né? Então, por exemplo, se você tem vontade de comer a panela inteira ao invés de um prato, né? Isso é um desejo dessa alma mais inferior, chamada alma desiderativa. Interessante que a alma desiderativa, ela é quase que associada ao corpo. Mas ela está associada ao corpo, tudo é corpo. E nesse aspecto, o Galeno não rompe com o estoicismo, né? Porque a alma racional do estoicismo, ela é corpórea, o movimento corporal. O Galeno também preserva isso. Tudo para o Galeno é corpo, né? Eles não têm essa dimensão da alma extracorpórea. Isso não vem para o estoicismo, isso não vem de Platão para o estoicismo e para Galeno. Para Galeno também tudo é corpo, né? Por isso que esses elementos, eles são tão importantes, o estudo dos elementos são tão importantes para você entender o equilíbrio ou o desequilíbrio, a saúde ou a doença, né? Então, o que é que determina a doença no indivíduo em alguns momentos? É exatamente a prevalência de uma dessas almas inferiores. A palavra inferior é um problema. Uma dessas almas que deveriam estar subjugadas à alma racional. O Galeno rompeu com a metafísica do Platão? Essa é uma questão complicada, porque o Galeno ele não trata disso, ele não trata da metafísica do Platão. Ele está trabalhando especificamente esse aspecto da tripartição da alma. Né? Esse é o foco de estudo do Galeno. Né? Mas, assim, o que a gente consegue entender é que ele não traz essa ideia da alma extracorpórea do Platão. Né? Então, se a sua pergunta é nesse sentido, eu diria que ele não se deixa ser influenciado por esse aspecto. Mas Platão, para Galeno, é a maior autoridade depois de Hipócrates. Obviamente, Galeno ele está tentando estabelecer a importância da sua teoria das paixões a partir de duas referências importantíssimas, né? Uma é Hipócrates, que é a maior referência da medicina, que já era a maior referência da medicina no seu tempo, obviamente, continua sendo para nós até hoje. Os nossos médicos hoje fazem o juramento de Hipócrates, né? E então ele tem a primeira referência, que é Hipócrates, que é da ciência médica, e a segunda referência é Platão, que é a grande referência da filosofia. Né? Então ele precisa dessas duas referências para poder estabelecer uma autoridade no seu trabalho. Mas isso não quer dizer que o Platão, ou que o Galeno era um platonista. Lembra da conversa que a gente teve no início? Que é difícil identificar o que Galeno era, qual era a escola que ele abraçava. Né? Galeno ele parece não ter essa preocupação de ser um platonista ou de ser um peripatético, ele também faz uma série de críticas aos peripatéticos, né? Não era um estoico, embora quanto mais a gente estuda Galeno, a gente mais veja o estoicismo em Galeno também, né? Mesmo ele fazendo uma ruptura do estoicismo em alguns aspectos específicos, não a todo o estoicismo. E tem um terceiro elemento que eu esqueci, o Deodato. O terceiro elemento, a terceira autoridade é Posidônio, que é uma referência do estoicismo, né? Porque na leitura do Galeno, Posidônio também faz uma apresentação da tripartição da alma, o que é um rompimento com a ortodoxia estoica, né? Então, ele vai buscar essa terceira autoridade. Na verdade, Galeno tem três autoridades: Hipócrates, Platão e Posidônio. Posidônio é a representação do estoicismo, da crítica a esse aspecto
da constituição da alma, o que é a alma e onde ela está localizada, e etc. Você está encontrando, não sei se está te causando surpresa, mas você está encontrando no Galeno um livre pensador, quase um franco atirador. Ele atirou sem medo para tudo quanto é lado, e com coerência e solidez de pensamento. Está me parecendo. Ele recebeu resistência, do seu ponto de vista assim, do pensamento dele, muita oposição? Muita. Na pesquisa filosófica, Deodato, sempre que um filósofo está desenvolvendo um trabalho, é porque existe um problema. Uhum. É um problema que ele está tentando resolver. Né? Então, o filósofo ele não desenvolve um trabalho, uma pesquisa, porque ele acha aquilo bom, ou bonitinho, ao bel prazer. Ele está produzindo para poder resolver uma querela. Vamos usar a palavra querela para as pessoas entenderem a gente, né? Normalmente. Uma querela é uma discussão, existe uma discussão. Galeno estava no meio de uma grande discussão, né? Naquele contexto do Galeno, obviamente, não é? Eram os membros da escola platônica, os membros da escola peripatética, os membros da escola estoica e os membros da escola epicurista. Galeno está em toda essa confusão. E também as escolas de medicina, as abordagens da medicina também. Né? Para lhe dar um exemplo, Galeno foi perseguido e ameaçado de morte por outros médicos, por causa da sua produção científica. Né? Porque a medicina de Galeno causou um impacto tão grande no seu contexto, né, que os médicos daquela época, quando se depararam com Galeno, se sentiram completamente anulados, porque a sua medicina ela não respondia mais às demandas. Ô, Marcos, sabe o que eu não estou entendendo? Como um cara como o Galeno ficou na quinta gaveta da história, rapaz. Tem certas coisas que não dá para entender. Assim como também não dá para entender a amplitude, a eficiência que o Platão fez do cancelamento da sofística. Galeno cancelou a sofística completamente. Para usar um termo de hoje, né? Cancelamento. Isso, eu estou usando esse termo de propósito. Ele cancelou a sofística completamente. Isso a gente vai falar num papo sobre o livro. Não é que ninguém sabe nada sobre a sofística. A única coisa que a sociedade sabe sobre a sofística é que era uma escola de embusteiros retóricos. É a única coisa que se sabe. Todo mundo fala sofista, sofisma. Então eram pessoas de pouco valor. É só isso que se sabe. Ninguém sabe da relevância da sofística. E você entende que foi o Platão o culpado? Com certeza foi o Platão o culpado. Sabe uma outra culpa que ninguém coloca nas mãos do Platão? Como eu não sou da academia, eu sou um curioso, eu me dou a liberdade de falar, parcialmente. Na República, ele colocou a gestão pública nas mãos dos filósofos, ou se não fosse filósofo, deveria estudar os administradores públicos. Aí entrou o século, saiu o século, entrou até o século XVIII, quem estudava, principalmente aqui no Brasil, era o topo, eram os imperadores, e a massa, a base da pirâmide social não tinha acesso. Eu coloco parte dessa culpa no Platão. Isso. Inclusive, a tripação da alma de Platão está ligada à sua república, né? E Platão define a tripação da alma no livro A República também, tá? Então, só para a gente entender aqui, já que você está entrando nesse assunto, a alma racional no homem corresponde ao filósofo na estrutura da República, é o topo da pirâmide. É a mesma relação, entendeu? É a mesma relação. Então, o Galeno ele vai lidar com tudo isso num contexto de muitos conflitos, na verdade, né? Porque o avanço da medicina a partir de Galeno foi tão grande que Galeno, na sua época, ele começou a fazer diagnósticos nos enfermos que os médicos de sua época não alcançavam. Simplesmente não alcançavam, estavam muito longe daquilo, né? O Galeno desenvolveu, por exemplo, a habilidade de leitura da pulsação
né? Aquilo que a gente não vê mais os médicos fazendo hoje, que é pegar o pulso e a partir dali já tem uma leitura, né, da pessoa, né? O Galeno, somente através da pulsação, ele foi capaz de desenvolver diagnósticos, não é? Diagnóstico de tem um caso em particular em que havia uma mulher, uma palaciana, que vinha enferma e muito enferma, numa situação muito difícil, né? E finalmente passou por vários médicos do palácio, né? Porque o palácio tinha médicos e médicos, e ninguém resolvia o problema dela, e chamaram o Galeno, quando o Galeno tinha acabado de chegar em Roma, antes de começar a trabalhar para o Marco Aurélio. E ele foi chamado para ver essa mulher, e ele simplesmente pegou no pulso dela, e pelo tipo de pulsação dela, ele entendeu que ela estava sofrendo de uma enfermidade psicossomática. Ele tratou a psique dela e ela ficou curada em pouquíssimo tempo. Isso foi um impacto muito grande. Imagina, é quase que um alienígena chegando, né? E fazendo um trabalho de medicina inimaginável. A Né? gente vê muito isso na medicina oriental. Isso. Uhum. Existem muitas ligações. É por isso que os orientais, eles leram muito Galeno e preservaram os textos de Galeno, né? E traduziram para o árabe os textos do Galeno. Realmente se dedicaram a Galeno. E foram eles que preservaram, inclusive, muitos textos gregos, né? Então, a gente, na verdade, tem que agradecer aos orientais por eles terem abraçado o Galeno, porque, senão, talvez o Ocidente... Agora, eu não sei explicar por que isso aconteceu no Ocidente, porque Galeno ele ficou escondido na história da filosofia e etc. Não é? Não sei se tem a ver com o contexto de que o estoicismo posterior ao Galeno foi rejeitado dentro do contexto romano e colocaram o Galeno no mesmo bojo. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Uhum. Tá? Não alcanço isso ainda. Eu espero alcançar um dia, mas foi ignorado de alguma maneira. Eu costumo falar que fazer pesquisa é mergulhar em águas profundas ou fazer arqueologia no conhecimento. E você está nesse processo aí com um desafio muito interessante, rapaz, muito interessante. Mas eu vou tocar no assunto que você ainda está pesquisando, pelo que você falou. Então, assim, fique à vontade para falar o que você já viu, o que não viu ainda. Fala um pouquinho sobre as críticas às paixões sob a perspectiva dele. Você encontrou dois caras aí que estão fazendo críticas, não é isso? Uhum. Como é que é? O que você já viu nessas críticas? A gente começa a entrar num aspecto mais técnico da pesquisa, né? Por exemplo, uma das críticas que se faz ao Galeno é em relação ao que eles chamam de visão holista ou visão estrutural do homem, né? Então, a visão holista seria a visão do estoicismo, né? De que a alma humana ela é compreendida de uma única coisa, né? Ela é monista, né? E da visão estrutural. A visão estrutural é uma visão que seria a visão do Galeno, da alma humana, dividida em partes que compõem um todo, né? E esses críticos de Galeno, eles dizem que, apesar do Galeno ter abraçado a tripartição platônica, ele poderia ter adequado a sua teoria das paixões ao holismo estoico, né? O que, para mim, nesse momento, é um pouco difícil de poder entender isso, porque um dia eu estava conversando com o Aldo sobre isso. De vez em quando a gente conversa, a gente fica jogando conversa fora para ver se alguma coisa faz sentido filosoficamente, né? Eu estava conversando com o Aldo. Para mim é difícil você pegar Galeno e enquadrar ele dentro de um esquema holista, porque a sua definição de tripartição, embora filosoficamente parta de Galeno, a definição final dela é científica. E a partir daí não tem mais retorno. Não tem mais retorno, não tem mais como você separar as coisas. Não tem mais como você retroceder.
né? Entendi. Porque aí já não é mais uma questão de lógica retórica, é uma questão de definição científica, de experimentação, não é? Ah, 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 e um outro aspecto, não é? Que é bem sucinto esse aspecto, é de como acontece esse movimento, essa relação entre afeição e razão, né? Porque no estoicismo não existe a alma racional, né? Não existe a alma racional. No estoicismo, as emoções são apenas um problema de julgamento, ou seja, de razão, né? De julgamento dos fenômenos, daquilo que você apreende, né? Então, você se depara com um fenômeno, você julga esse fenômeno, né? E você assente ou não assente, né? Em Galeno não existe esse movimento, né? Em Galeno existe a alma irracional, né? Então existe a alma racional e a alma irracional, e essas almas, elas estão em constante comunicação e, de certa maneira, conflito, como eu falei anteriormente. E a crítica do A Galeno alma, ao estoicismo é a partir dessa perspectiva, então. A crítica. exatamente, Fala um pouquinho sobre essa exatamente. crítica do Galeno ao estoicismo. Fale É, um pouco é, mais sobre isso. é nesse aspecto aí, não é? De que e aí ele vai desembocar numa série de questões. Por exemplo, deixa eu trazer aqui o aspecto do infante, não é? Na concepção do estoicismo, o ser humano, quando ele nasce com a alma racional, não é? Mas essa alma racional, ela é bastante, obviamente, imatura. Ele precisa de um processo de educação. Mas o homem, ele não é sensível, né, às afeições ah, ah, que se apresentam, as emoções, etc., do jeito que Galeno propõe, né? Na concepção de Galeno, o homem, ele nasce com a alma racional, a alma irracional, e ele tem uma tendência a sentir prazer a partir das emoções, né? E por isso que a criança, pedagogicamente, ela precisa ser educada para que, desde cedo, ela aprenda a monitorar e a controlar a força e o impulso da alma irracional. A partir dos 14 anos, que também no estoicismo era a idade da maturidade, né? A partir dos 14 anos é que essa alma racional está formada, né? Madura o suficiente para poder assumir essa posição de comando, de liderança. É a partir dos 14 anos que o ser humano ele vai independente, já não depende mais do papai e da mamãe, ou do tutor ou da tutora, né? Definir o que até que ponto você vai dar vazão às emoções, por exemplo, até que ponto elas vão controlar você, né? Então, enquanto no estoicismo isso era uma questão de julgamento, né? Era também uma função da razão. Em Galeno, né, são movimentos contrários, né? São de uma alma chamada irracional contra uma alma chamada racional. No estoicismo, são movimentos de julgamento quando se depara com fenômenos, se você então assente ou não assente, né? Então, são diferenças pequenas, técnicas, mas que abrem um grande leque de diferenciação, né? Então, Galeno também se apropria de uma imagem da carruagem que a gente encontra também em Platão, né? A carruagem que tem seus 2 cavalos e tem o cocheiro, né? Estava tentando lembrar essa palavra, o cocheiro que maneja, que dirige a carruagem, né?
Então, aqueles cavalos, eles representam a alma irracional, e o cocheiro é a alma racional, né? Os cavalos, eles aprendem a andar com a carruagem, a levar a carruagem, e aprendem as ordens do cocheiro através de um processo de treinamento, de você subjugar, do cocheiro subjugar o cavalo, certo? Mas o centro de comando de toda a carruagem é o cocheiro, que é a parte racional. Essa instância ela é inconcebível no estoicismo, né? Então, isso daí já é... E o Galeno vem trazer o Posidônio defendendo isso. E essa que é a grande discussão, né? A grande discussão do Tilma e do Gil, né? Que vão dizer que o Galeno está equivocado ao trazer Posidônio também defendendo essa tripartição, né? Enquanto existem outros acadêmicos que defendem que Posidônio realmente trouxe a tripartição para fazer uma crítica ao estoicismo nesse aspecto específico, né? Como o Quede é um especialista em Posidônio que trabalha isso, né? Então, a grande questão é definir, gira em torno... quem vai decidir essa questão, eu acredito, na pesquisa, né, que é fundamental, é relevante, é o Posidônio, né? Se Galeno está apresentando Posidônio de maneira correta, tem um caminho. Se Galeno está equivocado, está adulterando o Posidônio, ou está interpretando equivocadamente, ou por desconhecimento, ou por má fé, a pesquisa toma um outro caminho. Mas o grande desafio, Deodato, é que tanto para a gente compreender Crisipo, a gente precisa do Galeno, porque os textos do Galeno são os únicos textos que preservam a obra do Crisipo. Esse é o primeiro aspecto. Para entender Posidônio, do mesmo jeito, porque os textos de Galeno são os textos que preservam o Posidônio. Então, tudo passa pelo Galeno, né? Agora, o pesquisador ele tem que ter um crivo, um filtro para poder também não ir com toda a empolgação para dizer, Galeno está certo, Galeno... Não é? Mas, assim, as citações que Galeno faz de Crisipo e de Posidônio são relevantes, né? E gira em torno do Galeno mesmo para a gente decidir se Posidônio abraçou a tripartição platônica. Ô, Marcos, teve algum registro de diálogos do Galeno sob a perspectiva da filosofia, do estoicismo, do Galeno com Marco Aurélio? Não. Nada, nada. Não, nós não temos nenhum registro. Eu fico imaginando, hein? O Galeno e o Marco Aurélio, que estava escrevendo as meditações, né? Convivendo com o Galeno, rapaz. Não é possível. Eu acredito que devem ter sido conversas interessantíssimas, né? Porque, assim, pelo que percebemos, o Galeno conseguiu empolgar o Marcos Aurélio. Marcos Aurélio, assim que o conheceu, o contratou. Uhum. Né? E agora, o Galeno também, imagina você receber a atribuição de cuidar pessoalmente do filho do imperador. Isso é uma responsabilidade muito grande. Ele foi contratado quando Marco Aurélio ainda não era imperador? Não, ele foi contratado, o Marco Aurélio imperador, mas Marco Aurélio se ausentava muito, porque ele estava no meio de um conflito. Eu acho que era um conflito com os germânicos, se eu não me engano. Então, ele viajava nessas empreitadas militares e deixava Galeno. Galeno viajou um período com Marco Aurélio, mas ficou também um período em Roma. E quando ele ficou em Roma, Marco Aurélio disse assim, cuida da minha família, como se fosse eu. Teve muita incursão germânica durante o reinado do Marco Aurélio. Isso. E Marco Aurélio estava nesse embate, que era um conflito longo e etc. Inclusive, o irmão de Marco Aurélio morreu nesse período, né? O Galeno pegou também a praga, né? Hoje nós estamos vivendo uma epidemia, né? O Galeno também pegou o período da praga, ele teve que se afastar um tempo por causa da praga e etc. Mas ele a maior parte do tempo, ele acabou conseguindo
possivelmente ficar em Roma. Eu não sei como ele conseguiu, porque o Marco Aurélio disse, vamos viajar de novo. Ele disse assim, não, não quero viajar, não posso viajar, tenho que escrever, tenho muito trabalho para fazer. E o Marco Aurélio concedeu, entendeu? Disse assim, não, tudo bem, então fica aqui, cuida da minha família e do meu filho. E ele ficou. Então, imagino que, obviamente, ninguém, um imperador como um presidente hoje não tem tempo para ficar batendo papo com ninguém, né? É. Mas certamente Marco Aurélio não tinha tanto tempo para bater papo jogado fora, filosófico talvez, mas certamente no tempo que ele teve com Galeno deve ter sido alguma coisa interessante. Há um texto do Galeno perdido que é sobre Epiteto, né? Que infelizmente nós não temos acesso a esse texto, está perdido. Né? Agora, o Aldo está fazendo uma pesquisa muito interessante, né, para, a partir de Epiteto, dos textos de Epiteto e dos textos do Galeno, fazer o link de Galeno com Epiteto. Isso é uma coisa muito bonita. Olha só, essa o aproximação é Aldo, interessante. o Aldo está fazendo esse link do Galeno com Epiteto. O manual do Epiteto foi o Aldo. Sim, o Aldo que traduziu. E o Aldo... Ele mandou para mim, ele mandou o manual para mim pelo correio. Não só o manual, mas as diatribes também. Uhum. Né? O Aldo já traduziu também as diatribes de Epiteto. Né? O Aldo ele é um grande especialista no estoicismo, né? Um grande pesquisador de Epiteto, e ele está fazendo uma pesquisa recente, né? Eu não posso falar nada sobre essa pesquisa. Eu acho que eu estou me adiantando aqui falando sobre essa relação que ele está fazendo de Galeno com Epiteto. Desculpa, Aldo, mas eu me empolguei. Aldo, mas ele já está fazendo... Deixa eu pedir desculpa para ele também. Aldo, ele vai assistir, viu? Ele está assistindo tudo, está contribuindo muito com o meu canal. Aldo, desculpa aí, meu. Mas já saiu. É uma pesquisa muito interessante. E está encontrando coisas interessantes. Né? Você sabe, Marcos, sabe o que eu estou pensando aqui? Cara, você está com um trabalho pela frente. Rapaz, de vez em quando eu digo assim, como é que eu me meti nesse abacaxi? Mas você sabe que uma boa parte dos pesquisadores, doutores ou que estão em doutoramento como você, ou pós-doc, quase todos em off. Você está conversando aqui, essa transparência é bem legal, mas em off, quando eu não estou gravando, quase todos falam que chega no momento do doutorado que o cara entra em desespero. Eu estou nesse momento. Inclusive, Deodato, eu estou dando essa entrevista para você. É o único, sabia? Porque eu recebi um outro convite há poucos dias atrás e eu recusei, porque eu não me sinto ainda preparado para falar do Galeno. Né? Olha, eu acho bem legal essa humildade. Quando a gente é pesquisador, quanto mais a gente pesquisa, a gente acha que menos sabe, menos preparado está. Isso é próprio da filosofia. Marcos, eu quero te agradecer mais uma vez por estar me concedendo esse espaço. O fato de eu não ter muito compromisso, eu levar o canal com uma certa leveza, está me trazendo momentos extremamente gratificantes como esse de bater esse papo com você. O que me fica aqui é a felicidade, a alegria de saber que eu estou deixando esse registro. Eu não tenho dúvida. Você vai chorar lágrimas de sangue, mas você vai produzir um material extremamente rico e necessário para a filosofia aqui no Brasil, pai. E aí, está registrado, viu? Quando terminarem, quando vocês se debruçarem sobre a produção, estou falando para o público agora, quando vocês se debruçarem no futuro, saibam que eu fui lá provocar o Marcos e estou deixando aqui registrado no canal. Isso é bem legal, Marcos. Muito bem legal. Obrigado. Eu me sinto honrado, na verdade. Assim, assumindo minha humildade, minha pequenez, é muito pouco que eu sei do Galeno. E como eu disse, rejeitei outra entrevista porque e escrevi exatamente isso para o entrevistador. Não me sinto preparado ainda, amadurecido. E aceitei a sua entrevista por algum motivo superior que eu nem sei explicar, né? E a maneira como você abordou foi bem mais leve, né? Então,
eu achei que a gente poderia entrar nessa dimensão de um bate-papo. Não que a outra não fosse, mas eu aceitei. Eu acho que eu aceitei o Deodato por algum motivo. Você só não Estou esperava feliz de estar aqui. você só não esperava que eu fosse ficar fazendo algumas provocações. São só. Ô, Marcos, deixa eu tocar no outro assunto. Você falou que foi Tá. buscar alguma coisa do Galeno na Inglaterra? Isso, é. Como é que foi isso? Aonde você foi? Foi em Oxford? Não, não. Foi na Universidade de Kent. Ah, ah, na verdade, isso, por eu estar ligado ao Dr. Aldinucci. O Dr. Aldinucci, ele foi convidado pela Academia Britânica para poder desenvolver uma pesquisa lá na Inglaterra com a doutora Kelly, né, que é professora dessa Universidade de Kent. Ele me contou, ele me falou. Isso. Inclusive, o Aldo hoje é reconhecido como pesquisador internacional em função dessa experiência, né? E ele, então, me convidou para eu ser o seu pesquisador assistente. Olha, que né? legal, que Então, legal. eu fui à Inglaterra, passei um período lá com ele, com o Aldo. O Aldo passou um período maior, eu passei um período menor, mas eu fui para trabalhar como pesquisador assistente. E enquanto ele trabalhava na pesquisa dele, né, e eu dava assistência a ele, eu também aproveitei para trabalhar na minha pesquisa do Galeno, né, e eu fiz pesquisa lá, busca de bibliografia e etc. Foi um período bastante importante, produtivo, né, uma boa porta que foi aberta. Infelizmente, nós teríamos uma segunda viagem quando apresentaríamos o resultado das nossas pesquisas lá em um evento na Universidade de Kent, com algumas dessas figuras, alguns desses pesquisadores de relevância do Galeno, né? E aí chegou a pandemia e tudo foi cancelado, e até hoje a gente não tem notícias se o projeto vai ser retomado. Mas foi essa, em síntese, foi essa experiência, foi produtiva, foi mais uma pesquisa bibliográfica, né? Porque todas as coisas em galeno, elas estão ou em inglês, ou em alemão, ou alguma coisa em italiano, mas eu sou extremamente grato ao Aldo por ter chegado para mim, vamos estudar o galeno, porque eu não pensava em estudar isso, e hoje eu estou estudando algo que para mim é extremamente relevante, tentando entender, a partir dos gregos e dos romanos, como é que se dá, né, esse processo da psique, o que é a razão, como estabelece a razão, o que é a emoção, como estabelece a emoção, como que essas entidades que são tão iguais e tão distintas se comunicam, se relacionam, como é que a gente pode encontrar o ponto de equilíbrio para que o ser humano possa viver melhor em sociedade, consigo mesmo e em sociedade. Isso não é um papo puramente psicológico, isso é um papo eminentemente filosófico. Ô, Marcos, você vai gostar, quando eu editar a entrevista que eu fiz hoje cedo com o Rafael, você vai gostar da parte lá, quase no finalzinho, ele fez uma aproximação da teoria cognitivo-comportamental da psicologia do século XIX, XX, né? Com o estoicismo. Você vai gostar, bem interessante. Olha só, o estoicismo tem muito mais coisas assim do que se imagina, né? Muito. O estoicismo, ele tem uma fama, Deodato, no meio acadêmico, de ser uma coisa de menor valor, né? Mas quem compreende o estoicismo como uma coisa de menor valor é porque não conhece nada, absolutamente nada do estoicismo. Assim como a filosofia medieval, ela é considerada de menor valor pela contemporânea. Isso, pela contemporânea, isso. Todo esse tipo de rotulação é um problema muito complicado. Porque uma coisa é a gente, por exemplo, sentar aqui e fazer uma crítica a Platão, determinados aspectos do Platão, né? Eu critico Platão. Platão destruiu a sofística, né? Você não engole isso, né? Não engulo isso. Quando eu estou trabalhando a sofística, né? Eu, inclusive, estou escrevendo um texto sobre o cancelamento da sofística. Quando você completar, quando tiver publicado, me chama, vamos conversar sobre ele. Tá. Esse texto está suspenso porque ele virou uma tese e eu não posso fazer duas teses ao mesmo tempo. Você vai deixar na segunda gaveta. Na segunda gaveta, isso. Mas, assim,
Uma coisa é você criticar Platão em determinados aspectos, outra coisa é você dizer que o platonismo, como um todo, é uma desgraça. Uma coisa é você criticar alguns aspectos do estoicismo, como fez Galeno. Outra coisa é você dizer que o estoicismo é um absurdo filosófico, ou é uma coisa de pouco valor. Na verdade, então, Galeno ele critica alguns aspectos do estoicismo, mas ele abraça o estoicismo em outros aspectos. O estoicismo é uma filosofia extremamente complexa. Extremamente complexa. O problema do estoicismo hoje na sociedade contemporânea é que o único aspecto observado dele é o aspecto ético. Então, o estoicismo hoje se tornou basicamente uma filosofia de autoajuda, o que ajuda a denegrir a imagem do estoicismo dentro da academia e fora da academia. Mas essas pessoas Marcos, que estão envolvidas... desculpa te interromper. Essa percepção da academia em relação ao estoicismo, ela acontece mais aqui na América Latina. Parece-me que na Europa o olhar sobre a filosofia antiga e medieval é diferente do olhar que se deposita na academia aqui no Brasil. Eu estou enganado? Não, uma coisa é o olhar sobre a filosofia antiga e medieval, outra coisa é um olhar sobre o estoicismo especificamente, né? Porque o estoicismo ele foi reduzido, né? Assim como também o epicurismo foi reduzido ao hedonismo, né? Então essas reduções são problemáticas. A redução do estoicismo a simplesmente um aspecto ético empobrece o estoicismo. E quem faz esse tipo de afirmação ou vive o estoicismo com esse tipo de abordagem nunca se debruçou a lógica estoica, que é a lógica mais importante que a humanidade conseguiu produzir depois de Aristóteles, né? E não entende nada da física estoica, que é também uma física extremamente relevante. O que nós estamos fazendo quando a gente está falando de corpo e de alma no estoicismo e em Galeno, nós estamos fazendo física também. Nós estamos fazendo ciência. É a ciência que eles tinham. E é uma ciência extremamente relevante, não é? Porque hoje você olha para os estudos da psicologia e da psicanálise e você tem a impressão de que tudo isso, os gregos já passaram por isso, e os estoicos, inclusive. Né? Então, quando nós estamos falando de psique, como que você pode ignorar a teoria das paixões dos estoicos? É uma coisa absurda isso, mas é falta de compreensão da física e da lógica, né? Agora, a proporção em que a gente vai aprofundando os estudos e abrindo espaços como esse teu espaço, Deodato, que você abre para se falar sobre isso, a gente vai trazendo mais pessoas interessadas, assim como o Aldo conseguiu chamar a sua atenção, né? Que os acadêmicos podem fazer o trabalho suado, duro, né? De quebrar essa complexidade da física e da lógica estoica, e os não acadêmicos podem tirar proveito disso a partir de uma linguagem já traduzida para que as coisas sejam melhor digeridas, mas com o objetivo sempre de encontrar e de fortalecer a importância do estoicismo, não é? Para a contemporaneidade. E nós estamos falando, por exemplo, de mundo globalizado, de comunidade, o estoicismo já falava sobre isso. Nós estamos falando do aspecto ecológico, o estoicismo já falava sobre isso. Nós estamos falando de comportamento em família, o estoicismo falava sobre isso, comportamento em sociedade, envolvimento com atividade política, tudo isso já está contemplado no estoicismo. Falta, basicamente, o conhecimento disso. Juntamente com o Aldo, nós estamos tentando desenvolver esse trabalho, não só de divulgar o estoicismo, mas de traduzir o estoicismo para as pessoas que não fazem parte da academia. E nós temos um instituto chamado Instituto Viva Vox, né, que faz conferências, né, do qual você citou no começo do evento que vai acontecer em dezembro, né? Que um dos objetivos do Instituto Viva Vox é exatamente abrir um leque de discussão e apresentar o estoicismo para o maior número de pessoas possíveis, e cada vez mais fazer eventos e congregar mais pessoas, escrever textos e livros que, como o livro que a gente lançou agora com a tradução do Stockdale, né? O livro que nós lançamos, que escrevemos ensaios filosóficos numa linguagem mais simplificada, para que as pessoas que não têm nenhuma experiência acadêmica possam ter acesso a um livro desse, ler e dizer assim:
legal, tive uma relação com o texto filosófico e não me senti completamente tolo ou alienado da atividade ou da compreensão filosófica, né? Eu recebi, só para fechar esse raciocínio, Deodato, eu recebi um comentário de uma pessoa que comprou esse livro, Coragem de Fogo, falando exatamente sobre isso, né? Que é um livro sobre filosofia, que não gasta muito tempo com os conceitos pesados da filosofia e que consegue traduzir a filosofia para pessoas comuns. E é esse o objetivo que a gente está querendo atingir, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Desculpa, continuo falando muito. Marcos, muito bom. A gente está caminhando para o término, para o fechamento. Eu gostaria que você mostrasse de novo o seu livro e repetir o convite que eu te fiz. Pode ser setembro, outubro, você escolhe um dia, vamos conversar sobre esse teu livro especificamente. A Retórica Política do Cosmos Social. Fiquei muito interessado. Legal, a gente volta a conversar. Aí você escolhe a data, tá bom? Vamos conversar sobre esse livro aí. Tá certo. Tá bom. Vamos lá. Olha, obrigado. Um abração. Olha, estou muito satisfeito com a tua humildade em tratar de uma pesquisa tão densa, tão pesada, e da disponibilidade. Fiquei muito feliz, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Eu estou muito feliz, assim, muito obrigado mesmo por essa porta, por essa oportunidade e pela maneira como você conduz o seu entrevistado. Eu acho que isso ajuda muito o entrevistado a se centralizar e poder passar algum tipo de recado, por mais humilde que seja. Viu? Obrigado, Deodato. Que experiência gratificante. Um abraço para todo mundo que nos assistiu e que conseguiu chegar a esse fim nessa longa conversa. Obrigado. Ok. Nós estamos concluindo. Para você que chegou até aqui, que nos ouviu, participou aqui do bate-papo, eu faço o convite para você deixar suas considerações, os seus comentários, seguir o canal, dar o seu like, seu dislike. Fique à vontade. E aproveite, eu vou colocar no final do vídeo editado na íntegra, porque eu vou colocar na íntegra e vou colocar também alguns cortes, outras prosas com outros pesquisadores do estoicismo, tá bom? Marcos, um abração, a gente volta a se falar, tá bom? Um abraço.